Find frame, baby. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Pessoal, bem-vindo ao canal Faro Frame, o canal que fala das histórias que acontecem por trás dos filmes. Fazendo uma vez, Pedro, vamos usar o nosso slogan. Que slogan? Se a gente não falar o slogan, queima o porco. Bem-vindo ao canal Faro Frame, o canal que mete o nariz, a naba no filme alheio. Aqui a gente vai falar das histórias por trás da história. Sim. E o filme de hoje vai ser o Gran Torino. Sim, o Gran Torino ele está centrado na vida do povo Hmong ou centrado com o povo Hmong. Não, né? Vamos lá. Gran Torino ele é um filme que mostra o povo Hmong nos Estados Unidos, numa região dos Estados Unidos. O povo Hmong, não sei se você sabe, Pedro, é um povo que remonta muitos séculos atrás, que surgiu ali da Mesopotâmia. Foi um povo que foi migrando para a China. O povo chinês não queria ceder territórios. Até existe uma teoria que uma parte da muralha da China, a parte sul, é por conta do conflito entre os chineses e o povo Hmong. E se construiu uma parte da muralha que tinha mais de 100 milhas, né? Então é realmente bem grande. Depois esse povo acabou migrando para a parte mais sul da Ásia, ocupou algumas regiões, inclusive o Vietnã, e teve uma espécie de uma diáspora, né? Similar ao povo judeu, que se espalhou por vários lugares do mundo. Eles estão no Vietnã. Hoje eles estão no Vietnã, Austrália, Estados Unidos. E é uma coisa interessante só para comentar do Vietnã, é que os Estados Unidos, quando foi para a Guerra do Vietnã, recrutou o povo Hmong para ajudá-los, né? Porque já conhecia a região e tudo mais, então ajudava a Guerra do Vietnã. Coisas de backstage. Só que depois, quando os Estados Unidos começou a perder a guerra, ele trouxe para os Estados Unidos alguns que eram favorecidos, né? Mas eles permitiram que alguns viessem juntos, fossem asilados nos Estados Unidos. Só que muitos outros se mantiveram no Vietnã, foram abandonados e ficaram à própria sorte. Foram perseguidos pelos Vietcongs, porque eram inimigos no final das contas, né? Foram massacrados, etc. Então, o povo Hmong, a essência dele é um povo sofrido, é um povo guerreiro, um povo que briga muito para conquistar aquilo que tem. E hoje não existe um lugar que é uma nação Hmong, é uma etnia. Dá para comparar com os curdos, de repente. Os curdos não têm um país, exatamente. E a gente está falando disso porque o filme não é sobre Hmongs, é sobre a história ali do personagem do Clint Eastwood, sim, aquele lado racista, mas os Hmongs, pela primeira vez, sim, são parte principal de um filme norte-americano. Uma coisa interessante é que os escritores, a questão dos roteiristas era interessante porque eles foram próximos da comunidade Hmong para entender o dia a dia, o sofrimento, ficaram próximos de uma siderúrgica, foram entendendo o dia a dia, como era a questão de tensão racial com essa etnia dentro dos Estados Unidos. Que tem muito nos Estados Unidos, qualquer tensão racial. Mas enfim, o cara ele escreveu baseado na experiência dele com os Hmongs. E uma coisa interessante desse filme, esse filme foi roteirizado e foi escalado atores nativos dos Hmongs, né? Pessoas que não necessariamente eram atores, mas foram escalados para... Eu acho que eles não são atores até hoje, porque os dois principais, que é o Bi Vang e a menina chama Annie Her, é um nome americanizado, sim, só fizeram esse filme, praticamente. Não fizeram, talvez ela tenha uma participação especial, mas primeiro filme e último. Sabe? Mas uma coisa bacana é que os atores Hmongs participaram, foram trazidos para dentro do filme, só que eles não se sentiram tão bem representados e apoiados durante a produção do filme, né? Porque em alguns momentos eles viam que a cultura dele acabava se exacerbando alguns pontos para fazer um roteiro um pouco mais Hollywood, né? E as tradições não eram tão bem representadas. Tem até uma passagem que um dos atores disse que não sei se foi o Clint Eastwood ou alguém falou, fala mais assim, faz mais barulho quando fala para ficar uma coisa bem... mais estereótipo. Né? Houve uma formação de panelas nos bastidores, assim, acho que é até uma coisa natural, né? As pessoas se agrupam. Aí, os americanos, a parte da equipe americana, que era a maioria, eu acho que cometeu um equívoco e assumiu que os Hmongs não... Porque eles, na verdade, são Hmongs, eles são americanos. Eles são nascidos nos Estados Unidos. Teve até um jogo de beisebol, né? Que eles não chamaram os Hmongs, achando que eles não vão gostar de beisebol, né? E aí os Hmongs se sentiram excluídos com isso. Claro, né? Tá dentro do grupo.
Todo mundo ali trabalhando junto. Ah, vamos ter uma... Eles não gostam de beisebol, exato. Deixa né? ele lá, né? Deixa Vai ter um momento de happy hour. Pelo menos uma convidada, né? Chama lá. Você chama o cara, tipo, a gente vai aqui no beisebol, torce pro cara não aceitar, porque você só comprou 5 ingressos. Né? O menino que faz o principal, o Bivang, o nome dele. Sim, que é o Tal Lord. Que faz o papel do Tal. Ele fez, eu já não sei se em represália a esse tratamento que ele achou que devia ter, enfim, ele fez uma paródia da famosa cena da barbearia. What's up, you old Italian prick? Get out of my shop before I blow your head off, you goddamn dick-smoking goat! Exato. Que é a cena que o Clint Eastwood, qual o nome do personagem do Clint? Walt Kowalski, que é Silva em polonês. Então tem um nome como usado na Polônia. Exatamente. E aí ele fez uma paródia da Se Invertendo os Papéis, onde ele faz o papel do machão, ensinando um cara que seria o Walt ser homem. Ser homem, né? Não é grande coisa, assim, mas é um dado curioso, né? E tal. Ele fez essa paródia, bem feito até o trabalho dele. Vamos ver. Dá de ideia no nosso. A localização, ela foi, todo o enredo foi construído para ser ambientalizado em Minnesota. O original era Minnesota, mas foi em Detroit. Exato. Mas aí até melhor, na minha opinião. Por quê? Bom, o filme chama Gran Torino. Gran Torino é um carro. Exato. Modelo, né? Da Ford. Da Ford. Detroit é a Motor City, que eles chamam, a cidade do carro, né? E é uma cidade onde tem essa diferença, se atrito racial é bem acentuado, diferença social acentuada, uma cidade que é violenta, faliu, perdeu metade da população com essa falência, as pessoas simplesmente foram embora. E também tem uma coisa interessante que parte dessa... Porque a indústria automobilística diminuiu bastante a produção, a cidade perdeu grana. Estados Unidos em geral, né? Estados Unidos. Lugares, né? Mas uma coisa também que é muito falada nos Estados Unidos, não sei se aqui o pessoal sabe, parte da população tem uma raivinha dos veículos japoneses. Sim, aquela questão de você ter xenofobia quanto a coisas que não são fabricadas no seu país, principalmente num país que é tão patriótico, né? E tem uma cena do filme que o Walt passa alguém com um carro, o filho dele dirigindo o filho dele dirigindo um carro asiático e ele fala, detesta, né? porque não comprou americano. Killed you to buy American. Porque também o Walt trabalhou por 50 anos na Ford, né? Então ele era um cara bem americano. Esse até acho que vale a pena agora a gente comentar, que o personagem primário do filme, um dos, né, que é o Walt Kowalski, ele é uma caricatura do americano típico. Aquele que é patriota, que lutou na guerra, que é valentão, que faz comentários... ele tem um humor que é um pouco mais ácido, só que é um humor... nos dias atuais, considerado muito racista. Hoje seria da... Que a todo momento ele vai conversar com o Tal, que é o personagem Mong, e ele refere-se como China, né? Faz várias piadinhas. Mas você sabe o que é engraçado? Aqui no Brasil, se você chama uma pessoa de China, não é uma ofensa. Ou japa, né? Lá nos Estados Unidos, essas palavras são... Polaco é uma palavra ofensiva. Eu já ouvi falar que polaco também é uma palavra bem ofensiva. Polaco, carcamano. Carcamano acho que é uma palavra ofensiva também em português, né? Claro. Mas, por exemplo, às vezes, não sei, você pode ter um amigo que fala, ei, negão. Negão você pode falar. Mas hoje em dia também já é um pouco difícil isso. Mas vai falar negão lá nos Estados Unidos. O Clint Eastwood é o mesmo cara... Ele faz o mesmo personagem há 500 anos. Todo filme, né? Ele tem aquela mesma cara. Ele é o símbolo do western. Ele muda um pouco. Posso contar uma história curiosa do Clint Eastwood aqui? Você me permite uma parte? Em 1973, durante os Oscar, a cerimônia do Oscar, não tinha, como tem hoje, a apresentação tem um comediante que faz, o host. Não tinha, eram vários atores que faziam apresentação de prêmios diferentes. Eles chegaram a fazer isso recentemente no Oscar. E aí o Charlton Heston ia apresentar uma categoria. Só que o Charlton Heston não apareceu, quebrou o carro faltou gás, sei lá, furou o pneu. Quem que eles chamaram para substituir? Falou assim, Clint, vem cá. Clint novinho, bonitão. Só que o Clint não é esse cara apresentador, ele é um cara tímido, né? Entra o Clint Eastwood com um puta roteiro, que é o roteiro do Oscar, tem um roteiro, um livro que ele coloca, assim, parece um Aurélio, ele coloca do lado do negócio, olha para o pessoal com aquela cara mais sem graça,
explica assim, olha, eu vou... Charlton Heston não veio, parece que o carro dele deu problema. Ele até debocha. E quem que eles escolhem para substituir? Um ator que tem 5 falas em 12 filmes. Então vamos lá. He's supposed to be Charlton Heston's part of the show, but somehow he hasn't shown up. So who did they pick? They picked the guy who hasn't said but 3 lines in 12 movies to substitute for him. I don't... So... E o fato curioso é que o Charlton Heston chega no meio. Nossa. E o Clint começa a ler uma piada preparada para ele para no meio, o Charlton Heston fala, obrigado. Ele fala, se bem, sai. E o Charlton Heston continua a mesma piada do ponto que ele parou. Então é o Oscar. Daqui, a coisa mais clássica desse filme, mais emblemática é Clint Eastwood, como o Pedro disse, o símbolo do western, que em todas as batalhas de armas ou tiroteios sempre ganhava aquela batalha. Nesse filme ele perde. O primeiro e único filme que ele perde. Isso. Mas, né, isso sendo já um spoiler, isso é de propósito. Isso foi premeditado. Então aí, acabou? Legal. Calma, vamos dar tchau. Gustavo já ia sair pro banheiro. Valeu, Tem que pessoal. segurar. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado. Find me, baby.